Bom, se 2022 foi o ano aí do cinema francês, 2023 definitivamente foi o ano do cinema japonês. Godzilla Minus One, Monster, o filme aí do Miyazaki, O Menino e a Garça, e agora, Dias Perfeitos de um Alemão, mas filmado ali no Japão. Dias Perfeitos acompanha a história de Hirayama, um homem de meia idade que vive sua vida de forma modesta, como zelador e limpador de banheiros em Tóquio. Jonathan, concordo em tom e grau com você. De fato, esse ano foi um ano muito promissor aí pro Japão. Eu tenho certeza que eles tiveram dificuldade em escolher qual seria o filme representante aí do país para melhor filme estrangeiro no Oscar. E esse filme, ele me conquistou, assim, de uma forma inexplicável. Eu amei demais. A gente sempre fica com receio, isso é uma discussão que a gente já trouxe aqui ao canal, de diretores que gravam em países não são o seu de origem, e aí você tem uma cultura diferente, você tem uma língua diferente, então isso aí pode, às vezes, prejudicar a direção, pode prejudicar aí a maneira, a ideia que o próprio diretor, o realizador, ele quer passar com esse filme. E eu acho que nesse caso aqui, isso não interferiu em nada. É uma grande homenagem ao diretor aí do cinema clássico japonês, Yasuhiro Ozu. E eu digo isso porque o Ozu, ele gostava de filmar coisas do cotidiano, esses personagens do cotidiano, esses personagens que estão longe de ter essa vida glamurosa, que precisam trabalhar diariamente. Mas ainda assim a gente consegue ficar apaixonado, a gente consegue ficar preso a uma história que até então, quando a gente lê a sinopse, se pensa totalmente desinteressante. Eu queria entender do Nathan se ele também é fã do filme, se ele gostou, se você acha que a língua atrapalha na hora de passar essa mensagem, ou você acha que isso, de longe, é uma barreira nesse filme, Nathan? Pois é, Éder, mais uma vez vamos concordar aqui. Acho que Wim Wenders fez talvez o seu melhor filme aí dos últimos muitos anos, né? Que ele vinha fazendo vários filmes de ficção bem aí meia boca. Os documentários eram até um pouco mais interessantes, mas eu acho que aqui ele finalmente volta a brilhar. É um filme que você falou aí de Ozu, mas me remeteu muito a um filme bastante recente que a gente tem aqui, do Jim Jarmusch, o Patterson, né? Que a gente também tinha ali um personagem que tinha um emprego bastante comum, era um protagonista ali bastante silencioso, que era sensível à arte, né? No caso ali a poesia, aqui a gente também tem uma relação com a literatura, com a fotografia, que é muito forte. É um personagem que até pela profissão que ele exerce, é muitas vezes esquecido, né? Não tem ali o olhar atento das pessoas que estão à volta. Mas eles, pelo contrário, né? No caso o Patterson era o Adam Driver, e aqui o Koji Yakusho, né? Personagens bastante atentos às coisas que acontecem à volta, né? Olhar o que é banal com olhos ali mais especiais. Então, seja ali uma mudinha de uma planta, seja o sol batendo nas árvores, seja ali uma criança perdida, ele vai olhar para cada um desses momentos com uma beleza, com um encantamento que talvez as pessoas que estão ali na correria da Tóquio, super ocupada e de certa forma também bastante solitária, talvez não se atentassem. Para começar a detalhar um pouco mais aqui do filme, eu acho que é interessante que todos esses pequenos recortes ali que o personagem tem com o mundo são momentos que a gente não sabe muito bem o início deles, não sabe muito bem o fim, a gente vê um pedaço dele, né? É uma interação ali que a gente pega pela metade, da mesma forma que as pessoas que cruzam a vida dele também veem só um pequeno fragmento dessa vida. Então é um encontro casual que vai gerar ali uma risada, um desconforto e bora tocar pro próximo encontro que muita coisa acontece nessa cidade. E aí eu acho que tem vários elementos que reforçam essa efemeridade das coisas, né? Seja, por exemplo, as músicas que ele escuta no carro, né? Muitas vezes a gente também não começa escutando a música no começo dela. A gente pega ela pela metade, a gente tá chegando ali no refrão, de repente a música corta. Ela representa muito dessa própria relação que eles têm ali com as coisas à volta, como eu disse. Tudo pegando ali um pequeno fragmento da coisa. As câmeras ali que vão acompanhando esse personagem, muitas vezes também estão interessados nas coisas à volta. Então a gente está ali acompanhando o personagem andando, de repente a câmera sobe e vai ver ali uma torre, sobe e vai ver uma árvore, depois volta de novo pro personagem. Então assim, mais uma vez a gente está olhando esses fragmentos ali que tem um interesse mínimo e de repente a gente volta ali para aquela narrativa principal acompanhando o protagonista. Então são elementos estéticos que ali também nessa sutileza reforçam um pouco dessa dinâmica que o próprio personagem tem com o mundo. E por ser um filme ali que a gente vai acompanhar a rotina diária desse personagem, a gente vai ter várias repetições. Então são os encontros diários que esse personagem tem ali
com um morador de rua que é mais performático, uma moça ali que faz uma pausa para um lanche sempre ali no mesmo parque que ele também senta numa cadeira ao lado, são os encontros dominicais ali que ele tem sempre com uma dona de um bar. No primeiro momento não fica claro se existe um flerte ou não, é o dono de uma loja de câmeras fotográficas que ele vai revelar o filme todo final de semana. Então são encontros com os quais ele se acostumou, que a repetição do filme faz com que nós, espectadores, nos acostumemos também, e quando alguma coisa sai do eixo, parece que tem alguma coisa completamente fora do lugar. Então são histórias que são muito significativas para as duas pessoas ali que se encontram, mas que são completamente aleatórias se fossem qualquer outras pessoas observando essa mesma dinâmica. E o que eu acho que é mais legal é que o filme ele parte, né, dessa história, né, dá um protagonismo, dá cores para essa vida banal desse personagem, mas se a gente for parar para prestar atenção nas bordas, a gente vê que ele é um completo anônimo, como as pessoas outras que talvez ele não dê tanta atenção também são anônimas, né? Tem um momento que eu acho que é muito legal quando o parceiro ali do trabalho dele falta, decide não ir mais trabalhar, ele precisa cobrir o turno do colega, que ele vai ali fazer o horário da noite, e aí quando ele tá limpando um dos banheiros, aparece um garoto que pergunta pelo colega e fala: onde é que ele tá? Cadê ele? O protagonista diz: enfim, ele não vem hoje. E aí o garoto sai. Fica subentendido que existe uma relação entre esse colega e esse garoto que, se a gente estivesse acompanhando o filme desse outro personagem, seria muito relevante, a gente estaria nessa rotina vendo todos os dias. Mas como a gente está acompanhando a história desse protagonista, é completamente aleatório. Então, ao mesmo tempo que esse filme ele vê essa vida desse protagonista com muita beleza, ele também mostra que ele é só mais um. Existem várias outras histórias que acontecem e que a gente, mesmo mais sensível a tudo que está acontecendo à nossa volta, a gente não vai conseguir abraçar todas essas histórias porque nós temos limites, nós somos humanos, e é essa humanidade que aí está em jogo, que é a beleza do filme Dias Perfeitos para mim. Bom, Nathan, lá atrás eu tava falando sobre diretores estrangeiros, né, que filmam em outros países. E o Nathan sabe, eu sou um grande fã do Abbas Kiarostami, o diretor iraniano que infelizmente já faleceu, mas para mim ele deixou uma grande contribuição pro cinema mundial. E algo que me chamava muita atenção no cinema dele é que ele também era esse tipo de diretor que gostava de filmar em locais diferentes, né? Porque para ele o que importava era a forma, né? É o que ele trazia como tema e como forma para os seus filmes. Então a língua e não necessariamente o país seriam empecilhos para que ele conseguisse passar essa mensagem. E aqui com o Wim Wenders eu acho que ele consegue fazer um caminho bastante semelhante. Se a gente parar para analisar, tem algumas características que vêm de outros filmes dele que estão nesse filme também. Esse personagem que utiliza, né, que ele já é um personagem, é um senhor, uma pessoa de meia idade, ele ainda utiliza máquinas fotográficas. O Wim Wenders, ele também é fotógrafo. Em seus filmes ele sempre gosta de colocar essa ideia do analógico, de câmeras instantâneas. E aqui ele tem esse personagem que tem essa câmera ainda de filme, que ele gosta de filmar a árvore, né, o florescer ali dos galhos, e ele gosta de revelar isso. Outro ponto também é a incomunicabilidade. Você vê que esse personagem ele não fala muito, né? Por mais que ele seja uma pessoa terna, uma pessoa ali que está sempre solícita, né? Tanto que ele escolhe limpar banheiros, né? Banheiros públicos. Você percebe que é uma pessoa que quer o bem-estar do outro. E ele também não se impõe muito. Ele é uma pessoa que tem uma dificuldade de se comunicar, de se expressar para o outro. Então isso também, a incomunicabilidade desse personagem também acaba sendo uma característica do Wim Wenders. E outro ponto também é que esse personagem, ele, por consequência, como ele limpa vários banheiros na cidade, ele tem que dirigir muito. Então ele tem que dirigir por várias partes da cidade. Então a gente tem vários trechos dele dirigindo o carrinho dele ali de limpeza. E nesses momentos é onde ele tem para refletir, onde ele tem para pensar sobre a vida, onde ele chora, onde ele se emociona, onde ele tenta meio que entender coisas que aconteceram anteriormente. E Dias Perfeitos tem aí um quê de road movie, uma característica muito marcante dos filmes do Wim Wenders. Inclusive, ele tem até uma trilogia chamada de Trilogia da Estrada. Bom, acabei falando das características aí que o Wim Wenders traz de seus outros filmes para esse, mas também é importante a gente fazer essa conexão com o cinema japonês. Eu não posso falar de todo o cinema japonês aqui, né? Não teria como fazer essa comparação, mas mais especificamente com o Ozu, que eu já tinha citado. O Ozu ele tinha uma característica muito forte em seus filmes, que a casa era quase que um personagem também, porque muitas vezes as portas entreabertas, né, das casas eram quase que os aspectos que ele utilizava para enquadrar os personagens. E aqui é interessante que também esse personagem, ao mesmo tempo que ele passa um bom tempo ali no carro, né, ele cuida da casa dele com tanto zelo quanto ele cuida dos banheiros, né, de Tóquio. Então você vê que ele é a plantinha ali que ele cuida, deixa ela sempre muito bem arrumada. Então
aquela casa, pra mim, ela é quase como um personagem também pra ele. É aquele momento de refúgio, é o momento onde ele consegue ler as histórias dele, ele consegue se conectar com outro mundo que não seja o dele. Então isso também foi uma característica bastante interessante. Outro ponto também, né, é que tem esse drama familiar e o Ozu adorava isso, né? Se você pegar um Toy Story, por exemplo, quando os pais viajam para Tóquio para visitar seus filhos, eles começam a entender a incomunicabilidade ali com esses filhos que moram na cidade grande. Ao mesmo tempo, a gente tem esse cara que tem um afeto muito grande pela sobrinha, mas tem uma dificuldade de lidar com ela porque tem outros problemas familiares ali envolvidos. Então, acho que tudo isso pode não ser uma referência direta, mas para mim acaba evocando, acaba me lembrando esse cinema do cotidiano que trata ali do drama dessas famílias, dessa incomunicabilidade, dessas brigas e muitas vezes também das coisas que não são ditas, né? Elas são feitas apenas pelo olhar. Eu acho que uma outra qualidade também que me chama muita atenção, querendo ou não, a gente tá lidando com um personagem um pouco mais velho que é um homem solitário. E é algo que a gente acaba vendo em vários filmes japoneses, né? Esses personagens que vivem nessas cidades grandes e cheias como Tóquio e tem que lidar com essa ideia da solidão, mas eu acho que ele não faz isso de uma forma exagerada. Eu acho que ele faz isso de uma forma muito respeitosa, porque esse personagem ele consegue também curtir os momentos em que ele está sozinho, né? O momento em que ele escuta música, o momento em que ele lê, até o momento em que ele se concentra para fazer o trabalho dele com muita dignidade, com muita seriedade, com muita perfeição. Então eu acho que ele consegue trazer essa ideia da solidão, ele traz esse tópico, mas ele não traz isso de um ponto de vista fatalista, de um ponto de vista de uma tristeza absoluta. É uma solidão que também não romantiza. Eu acho que ela acaba sendo muito coerente com a vida real de pessoas reais que acabam vivendo sozinhas em cidades grandes e precisam desenvolver, descobrir como contemplar certas coisas da vida apenas sozinho. Então eu acho que o filme faz essa leitura muito bem, porque a gente vê esse personagem sozinho rindo, a gente vê esse personagem sozinho chorando e a gente vê ele curtindo. Então eu acho que esse, com certeza, é um outro ponto de muito respeito do Wim Wenders com o Japão. Eu tô totalmente de acordo, acho que esse vai e vem aí, né, uma coisa que é familiar pro cinema de Wim Wenders, mas também familiar de um cinema japonês, né, acho que como as duas coisas se entrelaçam é parte da magia aqui do filme. Eu queria ali evocar um pouco do que você falou sobre a incomunicabilidade, né, dessa solidão desse personagem, né, porque isso também acho que é uma coisa de uma faca de dois gumes, né, se a gente for parar pra pensar. Tudo que ele contempla ali à volta, né, essa beleza que ele vê nas coisas, pode ser avaliada de um ponto de vista positivo, como também de um ponto de vista negativo, né, dessa solidão. Se ele não consegue interagir com as pessoas à volta, ele vai recorrer a esse mundo mais reservado dele, né. Então, mais uma vez, será que isso talvez seja ali um traço de uma pessoa mais culta, né, que tá ali muito sensível por conta das artes que ele lê ou que ele fotografa, ou isso seria também uma expressão da timidez dele? Um dos pequenos grandes momentos ali que a gente tem que percorrem o filme todo, né, quando ele vai jogar aquele jogo da velha com um anônimo, né, então ele vai todos os dias limpar o banheiro e aí tem um papelzinho preenchido com mais uma das coluninhas e ele vai lá responder para que o cara deixe ali uma marca no dia seguinte. A gente se pergunta, né, a conotação que o filme dá muitas vezes é de que uma interação bonitinha, fofa, mas será que isso também não é um testamento de uma sociedade tão solitária que mesmo uma coisa super simples as pessoas não conseguem fazer cara a cara? Tanto é que quando o jogo acaba, o cara a última vez escreve obrigado, né, mas como assim obrigado? Provavelmente tem um sentimento ali muito mais forte que esconde talvez coisas ali mais profundas. Eu acho que as próprias imagens que ele faz ali com a câmera, né, tem um pouco desse sentimento dúbio, né, porque no primeiro momento, né, quando ele fotografa, né, você vê que tem sempre ali uma contraluz do sol batendo, então são momentos bonitos, né, ele vai tirar foto ali da sobrinha dele, mas quando ele vai revelar, todas essas fotos perdem a cor, né, elas se tornam preto e branco, e mais do que isso, né, faz parte da rotina dele descartar fotos que para ele não são tão interessantes assim rasgar, e as outras não vão para um lugar glorioso, vão para uma caixa que fica ali guardada com todas as fotos também. Conforme o filme vai andando, a gente vê que essas gravações que ele faz, né, depois aparecem como transições ali entre cenas do filme. Então essas fotografias ali das árvores ou do movimento das ruas
viram cenas ali, fusões, né, que a gente passa ali, que são meio fantasmagóricas, né, em preto e branco, são sempre uns borrões, assim, que também dão um caráter talvez um pouco mais depressivo para a coisa. Então, como eu estava dizendo lá atrás, né, de que talvez essas relações elas só façam sentido, né, para as duas pessoas que estão vivendo aquilo e são completamente aleatórias para outras, a minha avaliação é de que é belo, é depressivo, depende de quem olha. Acho que pode ser bonito para ele, mas se a gente for avaliar um pouco mais a fundo, um pouco depressivo para mim. Pode ser bonito ou depressivo, dependendo do momento de vida que ele tá, dependendo da interação que ele teve naquele dia. Eu acho que a cena final resume muito bem essa dinâmica. Enfim, não acho que seja um filme de spoilers, né? Como a gente vem dizendo, é um filme que acompanha ali a rotina desse personagem, mas se você é sensível, quer descobrir ali a cena final, fica aqui o aviso de spoiler. Basicamente ele tá no carro, como esteve em várias outras cenas, escutando uma música como esteve em várias outras cenas. A música que ele escuta é Feeling Good, da Nina Simone, então supostamente jogando ali pra cima. Só que a câmera para no rosto dele e tem momentos que ele dá uma risada, tem momentos que parece que ele tá um pouco mais emblemático, um rosto mais fechado. Isso logo depois de uma cena, né, que ele tinha ido para um bar lá encontrar o suposto flerte dele e aí vê a moça agarrada com o cara, chorando. Depois ele vai conversar com esse cara e tem toda uma reflexão, que depois vira uma cena também fofinha com sombras, mais uma vez encontrando beleza no meio dessa solidão toda. Então assim, tanto nessa cena do carro, quanto nessa cena da interação com o ex-marido, quanto em várias outras cenas que você vai ver, você vê que a régua do que é bonito, do que é depressivo, vai mudando o tempo inteiro. Porque, mais uma vez, nós somos humanos, os nossos sentimentos flutuam pra lá e pra cá, mesmo numa situação específica. Então é uma cena super poderosa no final, que acho que sintetiza ali tudo que acontecia no filme. E um comentário completamente aleatório aqui, pedindo uma coisa que não está no filme, mas, cara, tudo me levava a crer que isso ia acontecer, porque ele tá ali brincando com o ex-marido lá, desse flerte, e aí eles vão bebendo, eles estão na rua. Eu falei, bom, tá feito, ele vai mijar em um dos banheiros que ele sempre limpa pra limpar no dia seguinte. Eu falei, pô, isso seria a completude do ciclo mais bonito que poderia acontecer, mas não é isso que acontece. Vivendo, perdeu essa oportunidade, então pra mim é por isso que o filme não é perfeito, como o título aí, Dias Perfeitos, sugere. Mas nessa volta de lá e cá, o que eu queria dizer é que é um filme que me conquistou bastante. Filme aí indicado para filme internacional Oscar, que seria o meu vencedor, tá? Zona de Interesse, a gente fez vídeo aqui, mas não tá com nada perto desse filme. E o que eu queria dizer é que acho que esse é um dos filmes que deveria receber muito mais atenção do que de fato recebeu nessa temporada até então. Zona de Interesse ainda continua sendo o meu filme favorito, é minha aposta sim do Oscar, mas eu também tenho um grande apreço por esse filme aqui. Eu acho que é assim, ó, tá lado a lado ali no quesito complexidade e qualidade que eu gosto ali do cinema. Então são dois filmes que eu amo, mas a minha torcida vai pra Zona de Interesse. Você falou aí das fitas cassete que ele utilizava aí pra escutar música, e eu citei as câmeras fotográficas, que é um ponto que liga diretamente aí com o Wim Wenders. E eu acho que é interessante que, por mais que ele coloque esses elementos no filme, eu acho que eles fazem muito sentido, porque primeiro, me parece que ele está revivendo algo que ele já viveu, e segundo também, que esses elementos eles acabam sendo muito importantes para fazer uma conexão com os personagens mais novos. Por exemplo, com a sobrinha dele, além de fotografar as árvores, ele fotografa ela também. Ela apresenta também esse amor que ela tem pela fotografia por conta dele. Então esse elemento analógico acaba ligando ele a uma pessoa muito mais jovem, que ela utiliza celulares para registrar os momentos ali de sua vida. E também é muito interessante que tem ali uma garota que aparece, que tem um cara que trabalha com ele que também é bem mais jovem, que está em outro momento de vida também, que se apaixona ali por uma garota, e ela acaba, na verdade, se apaixonando pelas fitas cassete, porque ela fica ali meio que incrédula, e ela tem contato com aquela tecnologia, e aquilo faz com que ela crie uma curiosidade por ele e queira criar um certo tipo de conexão com um homem muito mais velho do que ela, com um homem que limpa banheiros e que talvez não teria nenhum tipo de conexão, mas através da música, através do analógico, através desse ponto que é tão importante para ele e traz memórias, acaba levando isso para uma pessoa que é de uma outra geração. Então esses dois pontos, por mais que eles sejam analógicos, por mais que ajudem ele a lembrar do passado, também ajuda a se conectar ali com o presente, numa cidade que é Tóquio, que para muita gente é o símbolo da tecnologia e dos avanços que podem existir no mundo. Então os japoneses estavam on fire esse ano, e quem estará on fire agora é o Sr. Eder, porque é ele quem vai nos dar aqui
a recomendação do Vim Te Recomendar. Então, por favor, meu caro. Muito obrigado por me dar este momento, porque eu vou falar de um filme que eu adoro, que também é sobre incomunicabilidade, de certa forma, de um diretor que eu citei aqui hoje no vídeo, que é Abbas Kiarostami, um filme chamado Um Alguém Apaixonado. Ele, que era um diretor iraniano, fez esse filme no Japão. E assim, é um filme também que tem muitos momentos dentro de um carro, que tem uma certa angústia, que tem essa personagem também que tem que viver uma certa vida dupla. E também tem muita dificuldade em se conectar com os membros de sua família, mais especificamente sua mãe. Então assim, eu acho que é um filmaço, adoro, sou fã. E é um filme que inclusive eu estou para rever. Então eu já deixo essa dica, que inclusive é uma dica pra mim também, pra eu rever esse filme. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês também tenham gostado desse filme. Se ainda não assistiram, então espero que vocês gostem da recomendação. Então é isso, pessoal, muito obrigado, um grande beijo e até a próxima, valeu e tchau!